Olá, está começando agora mais um Tricotando. Esse é o Beethoven, eu sou o Wilton e no programa de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a pessoa, Célio Peliciari e o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Eu agradeço o convite, Wilton. Estamos aí para responder todas as perguntas. Já registro, antes de qualquer coisa, que a gente fez uma pauta prévia e o Célio não criou nenhum tipo de restrição sobre nenhum assunto que a gente discutiu, por mais polêmico que eles possam parecer. Eu registro isso porque a gente está conversando no campo de política com muita gente e não é comum as pessoas dizerem eu vou falar o que você quiser discutir, a gente vai discutir sobre qualquer assunto. Isso é muito bom, eu agradeço. E o pessoal não tem nada a esconder, né? E eu não esperaria diferente do pessoal. Célio, você foi candidato nas eleições municipais do ano passado. Foi o candidato mais jovem de Araraquara. Mais jovem da história de Araraquara. E você teve uma votação. O PSOL é um partido que dobrou o número de votos, não só como prefeiturável, como também para os vereadores, não é verdade? Sim, a gente teve uma campanha que conseguiu ficar acima das nossas expectativas, né? O PSOL, um partido diferente, partido que tem ideologia, tem princípio. Nós não fizemos coligação com nenhum outro partido, né? Que as eleições, às vezes, as pessoas não sabem como que é, mas no Brasil a eleição é proporcional para vereador, por exemplo. Então, para eleger um vereador, você não vota só no Wilton, né? Você vota no partido que o Wilton foi candidato. E a mesma coisa do PSOL e todos os outros. Então, para eleger, você precisa de um coeficiente mínimo, que é muito alto. Praticamente nenhum vereador se elege pelos seus votos apenas. Era quase de 6 mil, né? Na última eleição foi algo próximo de 5.500, 5.300. E veja, os partidos se unem, né, para aumentar o número de candidatos e conseguir aumentar esse coeficiente eleitoral, porque eles têm a lógica só das eleições pelas eleições, da conquista do cargo pela conquista do cargo. Nós, pessoal, não, nós temos princípios, né? Então nós olhamos o cenário político de Araraquara, vimos que não tem nenhum partido de esquerda organizado para disputar as eleições, entendemos que o melhor a ser feito, assim como foi feito no resto do Brasil, era sair numa chapa sozinho, né? E mesmo assim, e eu acho que até por isso, né, por ter demonstrado coerência, a gente conseguiu um alto número de votos, tanto para vereador quanto para prefeito. Sim, entre os dos seus candidatos do PSOL, 2 passaram da base de 1.200, 1.300 votos, que é praticamente um dos partidos mais votados. O nosso mais votado foi o Roldana, ele teve mais de 1.200 votos, mas o Vermelho foi o segundo mais votado, ele teve 700 e alguma coisa. Ah, tá. Eu achei que tivesse sido 1.000 e pouco também. Sim, mas se a lógica fosse diferente, se fosse os mais votados, né, a gente teria elegido um. No entanto, como a lógica favorece os grandes partidos, a gente acabou ficando de fora. Sim, isso é bem complicado. A gente não sei nem se a gente tem tempo para falar de reforma política, mas uma hora a gente chama para falar só sobre isso. Fica à disposição. Tá, aí já chama a galerinha dos outros partidos, vamos ver o que acontece com eles. Você falou de ideologia e o pessoal tem uma ideologia. Fala um pouco dos princípios do partido, um pouco das coisas que não entram, né, na ideia do partido, para a gente entender um pouco melhor. Eu particularmente não gosto muito da palavra ideologia, porque na minha concepção de marxista ela significa uma falsa consciência, quer dizer, um manto, um véu de uma consciência de outra pessoa, de outra classe, né, que é imposta à maioria das pessoas. Então eu não gosto muito dessa palavra, mas eu prefiro princípios, né? Os nossos princípios, eles se acercam sobre, principalmente, a defesa da classe trabalhadora. Nós entendemos que o mundo ele é dividido em 2 grandes classes, né? A classe dos detentores dos meios de produção e dos trabalhadores, aqueles que não detêm, e essas classes estão em constante conflito. Nosso interesse aqui é lutar pela maioria, que é a classe trabalhadora. E aí, nesse sentido, a gente desenvolve todas as outras políticas, né? Isso da base, essa concepção da base para desenvolver todas as outras políticas. Por exemplo, taxação sobre grandes fortunas, por exemplo, casa como um direito mínimo, né, de dignidade humana para todas as pessoas. Então, o direito à casa tem que estar acima do direito à propriedade, por exemplo, o direito à terra tem que estar acima do direito à propriedade. Porque hoje o que a gente vê no Brasil, e aqui em Araraquara também, é muita casa vazia, muita terra desocupada, sem plantação, e muitas pessoas querendo morar e querendo plantar. E o que impede é justamente o direito à propriedade. Quando a pessoa fica 4, 5 anos numa casa de uso capião, ela requer na justiça, e a justiça barra porque, apesar de existir a lei do uso capião, eles colocam, a maior parte dos juízes colocam o princípio
da propriedade acima do princípio de moradia. Então, para lidar com esses conflitos e sempre defender o trabalhador, que a gente se baseia em todos os nossos princípios. Tá certo. Bom, Araraquara está um pouquinho diferente do cenário nacional em relação à moradia, né? Aqui a gente tem bastante casa popular. Eu acho que é bem diferente, por exemplo, de São Paulo, que o que mais tem é prédio com 600 pessoas morando e justiça querendo tirar todo mundo na porrada para ficar vazio. Veja, durante a campanha eu pautei isso. Está um pouco diferente, mas não está tão diferente. É que São Paulo como uma metrópole de 10 milhões de habitantes, é um pouco difícil. Todo mundo vai para lá também. É um pouco difícil comparar, mas veja, Araraquara tem 10% das casas vazias. 10% de todas as casas de Araraquara são mais de 6 mil casas vazias. Então, veja, a gente tem isso vazias e casas que não estão mais próprias para uso, né, abandonadas. Então, a gente tem uma grande máquina especulativa em Araraquara, grandes detentores de casa e de terra, né, de gleba, que fazem especulação imobiliária. Não é à toa que você vai alugar uma casa em Araraquara, você paga nada menos que R$800 numa casa muito, muito humilde, né? Então, isso tudo se deve à especulação imobiliária, à alta concentração de casa na mão de poucos. E por que convém a esses poucos deixarem 6 mil casas sem ter moradores? Porque se tem 6 mil casas sem moradores, tem 6 mil famílias à procura de uma casa e elas vão fazer qualquer coisa para ter a casa, né? Porque a casa é uma coisa mínima para ter dignidade na vida. Então, você cria uma rede que você pode aumentar o preço da casa, a procura fica muito maior, mas não porque não tem casa, mas porque eles forçosamente não alugam a casa, aumentam artificialmente o preço para poder barrar as pessoas de terem acesso à moradia para ganhar dinheiro. Faz todo sentido. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta eu tenho uma pergunta prontinha sobre moradia para o CL Pensiário, tá bom? Quando você procura aquela calça jeans, o que te atrai? Qualidade? Variedade? Um ótimo preço? Então é a 100% Jeans. São mais de 20 lojas espalhadas pelo Brasil. E Araraquara e Matão têm as suas unidades. Jeans a preço único, tamanhos especiais, mais de 20 modelos por numeração, jeans coloridas, pretas ou brancas. E tem mais camisas exclusivas a preço único. Se você quer jeans de qualidade, vem para 100% Jeans, porque jeans nunca é demais. Vamos viajar um pouco? Compras, praias, feiras, eventos, passagens aéreas, pacotes internacionais, cruzeiros, tanto faz. O destino certo é a Adilson Turismo. Você que está com pontos na carteira, não se apavore. Procure o CFC Educar. Você faz o seu curso de reciclagem na comodidade do seu lar e com método de ensino à distância. E se você quer agilizar o seu processo de habilitação, faça também as suas aulas do simulador de direção com o CFC Educar. Tradicional, competente e moderno. É o Centro de Formação de Condutores Teórico que você merece. Atenção, fãs da douradinha original! As coxinhas douradas da Merceria Freitas de Bueno de Andrada finalmente chegou em Araraquara, no meio da Rua 2. Agora você pode saborear a tradicional, a de catupiry, carne seca, feijoada, de Nutella e de todos os outros sabores mais pertinho da sua casa. São as coxinhas douradas, inigualável, autêntica e original. Você busca uma vaga em uma boa universidade? Muitos buscam. Nem todos conseguem. No caminho do sucesso tem uma redação nota 1000. E se a nota 1000 é criar aulas de redação, linguagens e códigos, gramáticas, simulados, plantões individuais para correção de textos e material didático próprio. Esse é o caminho mais curto para a realização do seu sonho. Faça criar. E voltamos, e como prometido, eu queria saber um pouquinho sobre os projetos de aluguel social. Eu vi que o Jean Willis, que é do PSOL, ele tem um projeto que fala um pouco sobre o aluguel. Você sabe um pouquinho sobre isso? Sobre o projeto do Jean Willis, particularmente, não sei, até porque nossos deputados trabalham muito, né? O Jean Willis foi eleito várias vezes, né? O melhor deputado do Brasil, os deputados do PSOL. Ele aumento de 20 vezes o número de votos, né? Então, ele trabalha demais, né? Então, às vezes não dá para acompanhar tudo o que nossos deputados, apesar de serem poucos, trabalham muito, produzem muita coisa. Mas veja, o pessoal tem duas características na defesa da questão do aluguel. A primeira é o aluguel social, em que o governo ele paga um valor para o proprietário da casa, valor relativo ao valor venal, não ao valor de mercado, para esse proprietário ceder a casa para uma pessoa humilde. Isso faz com que os preços dos aluguéis caiam, né? E uma segunda coisa é você limitar o avanço do preço dos aluguéis. E eu acho que essa é a proposta do Jean Willis, que é você conseguir limitar ou com a inflação ou até abaixo da inflação para conseguir conter os preços dos aluguéis. Porque hoje em dia no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde o Jean Willis foi candidato,
é o valor mais caro da América Latina, muitas vezes mais caro até que algumas cidades dos Estados Unidos. Nossa, aluguel pra mim é uma coisa muito sensível, porque eu pago o aluguel aqui do estúdio, o aluguel aumentou 30 e poucos % em um ano, a gente está negociando aqui, e realmente eu encontrei salinhas do tamanho sei lá, menor do que a minha cozinha, a R$ 1.100 no área central, e é assustador. Eu comecei atrás, porque eu tenho alguns projetos, eu achei salão desse tamanho na Rua 4 por 3.700. E aí eu fico assim, loucura. Tem loja na Fonte que é 18 mil aluguel. Você sabe que é papel da prefeitura regular isso. Por exemplo, nosso plano de governo de 2016, nós tínhamos tudo isso descrito seguindo o plano nacional de urbanização das cidades, né, em que a prefeitura poderia, por exemplo, pedir para a pessoa, né, pedir com uma certa... forçar a pessoa a alugar a casa. Se ela não quisesse, a prefeitura poderia tomar a casa da pessoa. Isso depois de passar de vários critérios, são critérios enormes, né, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, e são critérios que eu acredito serem justos, mas depois de um certo tempo, se a pessoa não colocar a casa para ter uma função social, então respeitar a condição mínima da Constituição, que é a propriedade da função social, a prefeitura poderia, no limite, até tomar a casa da pessoa. E isso tudo é política pública para conter o preço dos aluguéis. Tá certo. Bom, faz sentido. Eu vou pular para uma pauta que eu gosto muito, que é o seguinte: a gente vê muito na mídia, quando você digita PSOL no Google e você escreve PSOL expulsa e dá a notícia, dá um monte de resultado. Eu queria saber um pouco mais quais são os critérios de expulsão e alguns exemplos que o pessoal de forma nacional tem. A gente já até conversou nos bastidores, que eu lembro de um religioso fundamentalista que se filiou ao PSOL. Quando o PSOL tomou conhecimento a partir da mídia que esse cara existia, eles expulsaram o cara. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Veja, acho que tem duas circunstâncias, né? Tem as circunstâncias que você está falando do Cabo Daciolo, que ele era um bombeiro, né? Esse bombeiro ele fez greve de fome, uma greve no Rio de Janeiro. Ele era uma pessoa muito combativa e durante a greve dos bombeiros, que eles conseguiram conquistar as demandas dele, ele se filiou ao PSOL e na eleição seguinte ele se candidatou. Então não é uma pessoa que caiu de paraquedas, é uma pessoa que fez luta. O PSOL é um partido aberto. Às vezes a pessoa entra no PSOL não concorda com tudo. Não precisa também. Ela vai somando coisas ao PSOL, o PSOL vai somando coisas a ela. Mas no caso da Daciolo, ele queria mudar a primeira emenda, né, da Constituição, que é todo poder emana do povo para todo poder emana de Deus. Na nossa concepção, isso é inaceitável. E, além de outras coisas que ele fez, chegou um dado momento que a executiva do partido decidiu tirar ele. Mas por que decidiu tirar ele? Não foi uma decisão autoritária, individual. Foi porque, ao longo do mandato dele, né, quando ele foi candidato e ganhou, ele apresentou práticas que destoavam muito das políticas do pessoal. E, mesmo após conversas, ele não reviu suas práticas. Destoavam mesmo, né? Eu lembro Sim. que ele se tornou fundamentalista religioso. Acho que só para mudar a primeira religião, né, suficiente e tudo mais. Sim, mas o que eu queria afirmar, ele não caiu de paraquedas, a gente não descobriu depois que ele ganhou as eleições. As pessoas que filiam o pessoal, geralmente elas têm um processo um pouco mais, uma peneira para se filiar, não é qualquer um que se filia. E no caso dele, ele era um lutador, defensor da categoria dele, dos bombeiros. E foi no primeiro momento, nós acreditamos que foi importante a filiação dele. Depois ele se mostrou inapto para estar dentro do nosso partido, mas nós respeitamos a posição dele, tanto é que ele continuou com o mandato. Uma outra circunstância que acontece é o seguinte: o PSOL é um partido limpo, é o único partido que está no Congresso e não está na Lava Jato. E as pessoas olham isso e as pessoas ficam incitadas a buscar o PSOL. Isso de pessoas de esquerda e direita, né? E nos rincões do Brasil, pode ser que uma pessoa de direita, uma pessoa que cometeu um crime, se filiou ao PSOL e a executiva, os deputados, não tem condição de saber disso. Então existem essas duas circunstâncias. Depois que essa pessoa, né, que não deveria estar no partido, mas é uma pessoa menor, que não é candidato, não tem mandato, depois que ela vem a público, obviamente, né, como aconteceu várias vezes, a executiva do partido retira essa pessoa dos quadros do partido. Também faz todo sentido. Sim, nós temos todos os critérios para tanto filiar quanto expulsar pessoas. Tá certo, eu queria saber um pouquinho mais de algumas polêmicas. A gente vai para mais um rápido intervalo, não corre esse vídeo, gente. Eu preciso que vocês vejam o anunciante e falem: olha, muito legal o programa, viu, anunciante, sabe, essas coisas. Preciso disso, tá? A gente já volta.
Depiubelly, um centro de beleza completo com depilação, limpeza de pele, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e vários outros serviços. Quem conhece a Depiubelly da Samantha não troca por nada neste mundo. Profissionalismo e competência é Depiubelly. O Gestos, além de uma entidade de ensino, é clínica de especialização e oferece para a população serviços de ortodontia, como aparelhos móveis e fixos, implantes, estética, como clareamento e transformação dos dentes, além, é claro, de diversos serviços em implantes, estética e periodontia. Ligue para o Gesto e agende sua avaliação. A Ótica Lupo é a maior organização ótica do interior do estado de São Paulo. Sabe por quê? Porque a Ótica Lupo tem alto padrão de serviço, são vendedores das melhores e mais conceituadas marcas de armações e lentes do mundo. Não bastando, a Ótica Lupo acompanha tendências à modernidade, não deixa para trás a tradição e a qualidade. Afinal, são 119 anos de compromisso com Araraquara. Você tem ideia do que pode ser feito com um consórcio? Comprar uma moto, um carro, uma casa, mas também viajar, fazer um procedimento estético, comprar uma franquia, até fazer capital de giro para o seu negócio. Surpresa? Quer saber mais? Fale com a RT Brokers. Consórcio descomplicado e do jeito que você precisa, a RT Brokers faz para você. Corte, hidratação, coloração, maquiagem, estética, manicure, pedicure, profissionais capacitados, espaço agradável, sala de noivas, tudo isso reunido em um ambiente só tem nome: Estúdio Pérola. Dá uma ligadinha, agende sua visita, transforme-se em Estúdio Pérola, valorizando o seu brilho. Voltamos. Como se tivesse percebido. Eu adoro essas frases óbvias. Tipo, voltamos. Não voltamos. Tipo, com a secretária eletrônica. Oi, alô? Não tô te ouvindo. Mentira, secretária eletrônica, mesma coisa. Célia, acho que é bom deixar claro até para nossa audiência que essas perguntas que a gente faz para você não é porque a gente tá querendo polemizar e apontar defeitos do partido, nada disso. Na verdade, a gente quer saber um pouco mais do que acontece. Que eu já te falei nos bastidores, PSOL é um dos partidos mais demonizados do Brasil. Porque ele tem... Mas geralmente demonizado pelas pessoas certas, né? Pelas pessoas que estão do lado errado. Aí a gente fica até contente. Mas porque dessas pessoas a gente não quer carinho, não. É demonizado porque é fora do senso comum, tem princípios bem alinhados e tudo mais. Acho que até faz sentido, né? Se o Brasil fosse formado por pessoas, todas elas altamente intelectuais e conscientes e que conseguem olhar para o lado, para baixo, para trás e para frente, nós seríamos bem diferentes do que nós somos hoje, infelizmente. Não, né? Não é assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. É muito importante que eu entenda. Você acha que há muitos partidos políticos no Brasil? Veja, quando as pessoas fazem essa questão, porque às vezes as pessoas acham que o problema é a quantidade de partidos, né? Ela fica perdida na hora de votar. Nos Estados Unidos tem mais de 150 partidos cadastrados. Só 2 aparecem. Só 2 aparecem, mas é porque o modelo lá é outro. Mas tem mais de 150 partidos. A quantidade de partido não é o problema. É bom que tenha muito partido. É claro que não tem 150 ideologias. Hoje no Brasil não tem 50 formas de princípios de pensar o mundo. E mesmo assim tem tantos partidos, né? Essa é um outro problema, uma outra característica. Mas veja, a pluralidade, ela não é um problema. Acho que a gente tem que permitir quantos partidos se formem, isso não é um problema. O problema é quantos vão estar no parlamento, né? Porque aí pode impossibilitar um governo de governar, né? De fazer suas coisas básicas. E o problema é como esses partidos se comportam. Veja, hoje no Brasil, você tem próximo a 4 partidos ideológicos, 4 ou 5 partidos ideológicos, né? E esses, dos 40 que tem, só 4 têm princípios, só 4 eles afirmam coisas coerentes, que eles afirmam durante toda a sua história, toda a sua trajetória. Então, os outros 35, ou eles são, na ciência política a gente chama de catch-all, partido que aceita qualquer coisa para ganhar a eleição, né? PT, PSDB, PMDB, todos esses grandes partidos, catch-all, eles aceitam qualquer coisa porque o negócio deles é ganhar a eleição. E tem outros partidos, que são os partidos nanicos, né? Que são, a gente chama de fisiológico. Eles estão ali só para disputar beirada, só para ganhar alguns cargos, geralmente partidos familiares, PRTB, por exemplo, PSC, são partidos que estão ali para ganhar o dinheiro do fundo partidário, para pegar uma boquinha ali, uma boquinha aqui. Então, o problema não é a quantidade, mas a qualidade dos partidos. Você é a favor ou contra o financiamento privado ou financiamento público de campanha? O pessoal é completamente, eu também, né, contra o financiamento privado. Nós entendemos uma equação muito básica. Quem paga a banda escolhe a música. Então,
se o empreiteiro, né, paga a campanha, por exemplo, aqui em Araraquara nós temos 2 deputados eleitos, né, a Marcelia, do PT, e o Massafera, do PSDB. A Marcelia, por exemplo, recebeu R$500 milhões da Cutrale e R$600 milhões da UTC. Então, quem ela vai defender os interesses? Aqueles que votaram nela ou aqueles que financiaram a campanha dela? Nós acreditamos que ela vai defender os interesses de quem paga a banda, né? Da Cutrale e da UTC, assim como de outros grandes financiadores. O pessoal não quer se envolver nisso. Nós vimos onde isso dá, nós vimos onde o PT deu, né? Nós não queremos repetir essa tragédia. Então nós não aceitamos, né? Majoritariamente nunca aceitamos. Em algumas ocasiões isso acabou fugindo da linha geral do partido, mas a tendência do pessoal foi nunca aceitar dinheiro de empresas privadas. E o financiamento público tem que ser bem discutido, porque hoje o financiamento é público. No entanto, quando a lei mudou no governo Dilma, a Dilma quase triplicou o financiamento público. Então, não pode ser um financiamento público, né, para Marajá. Tem que ser um financiamento público simples. Qual que é o grande problema? Esses partidos, PSDB, PMDB, os catch-all, eles não sabem fazer campanha simples. Eles não sabem andar na rua e pedir voto falando que eles acreditam, porque eles não têm muita coisa a acreditar. Eles são, na verdade, personagens que se vestem dos financiadores. Financiadores legais, que antes poderia, e agora ilegais, que a gente sabe que acontece também. Eu queria te perguntar, você acha que nas eleições municipais rolou muito dinheiro privado? É impossível comentar sobre isso. Eu acho que é impossível dizer que não rolou, mas eu não vou me arriscar a dizer que sim. Não dá para se afirmar, porque a gente não é investigador, a gente está investigando, a gente não está protegido por nada, né? Seria só acusações. Sim. Boa jogada, Célia. Bom, Célia, tem muita coisa que eu queria conversar, só que a gente está com o nosso tempo contado. Eu espero que eu tenha... A gente está pensando em fazer algumas entrevistas mais longas com as pessoas da política, porque eu acho muito importante, né, que as pessoas busquem um pouco mais sobre isso. E isso é muito bom. Eu queria... Já vou aproveitar, deixa eu perguntar para você. 2018, o que você acha que vai rolar? Sobre as eleições nacionais. Veja, a gente tem um presidente que ele não pode se candidatar. Né? Por que ele não pode se candidatar? Porque foi julgado no STF uma ação que considerou ele inelegível. Ele teve um problema na campanha dele, não me recordo qual agora, e não pode se candidatar. Nós temos a possibilidade de ter uma eleição indireta com a cassação da chapa de Dilma Temer, que aparentemente não vai acontecer, porque o Gilmar Mendes está prorrogando o máximo possível o julgamento. E nós temos vários candidatos em suspeição. O Lula é um candidato em suspeição, o Aécio, o Alckmin, né? Estão cogitando o Dória, que é um personagem caricato, um grande marqueteiro, mas que não tem tempo de gestão nenhum em São Paulo. 3 meses já está considerando o sujeito por uma candidatura para governar um país. Então, veja, você... Tem a Marina, que deve estar em alguma árvore, vai do lado e falar, oi, só que... Você não tem nada certo para 2018. Né? Eu acho que pensar em 2018 não está no horizonte do pessoal. O que está no horizonte do pessoal? Tem uma reforma da Previdência que prevê liquidar o que restou de direito social do povo brasileiro e logo depois eles vão tacar a reforma trabalhista. Então, o horizonte do pessoal é lutar contra a reforma da Previdência, é lutar contra a lei de terceirização e a reforma trabalhista. Tá certo. Bom, depois a gente conversa muito mais. Eu ainda vou enfiar todo esse povo numa casa, vou botar um monte de GoPro nos pontos, vou fazer um reality show. Eu vou fazer um reality show com gatos. Eu posso fazer reality show com políticos. Eu sei que não tem muita semelhança, mas na minha cabeça parece que funciona. Talvez eu junte ambos. Eu não sei, eu tô pensando muito. Seria uma experiência. Eu tô com umas ideias boas. Bom, a gente vai ficando tricotando por aqui. Obrigado pra você que assistiu. E continue sempre assistindo Tricotando, porque é tricotando que a gente se entende. Tchau, tchau. Olá, está começando agora mais um Tricotando. Esse é o Beethoven, eu sou o Wilton e no programa de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a pessoa, Célio Peliciari e o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Eu agradeço o convite, Wilton. Estamos aí para responder todas as perguntas. Já registro, antes de qualquer coisa, que a gente fez uma pauta prévia e o Célio, sabe?
foi o candidato mais jovem de Araraquara. Mais jovem da história de Araraquara. E você teve uma votação, o PSOL é um partido que dobrou o número de votos, não só como prefeiturável, como também para os vereadores, não é verdade? Sim, a gente teve uma campanha que conseguiu ficar acima das nossas expectativas, né? O PSOL, um partido diferente, partido que tem ideologia, tem princípio. Nós não fizemos coligação com nenhum outro partido, né? Que as eleições, às vezes, as pessoas não sabem, são pelas eleições, da conquista do cargo pela conquista do cargo. Nós, pessoal, não, nós temos princípios, né? Então, nós olhamos o cenário político de Araraquara, vimos que não tem nenhum partido de esquerda organizado para disputar as eleições, entendemos que o melhor a ser feito, assim como foi feito no resto do Brasil, era sair numa chapa sozinho, né? E mesmo assim, e eu acho que até por isso, né, por ter demonstrado coerência, a gente conseguiu um alto número de votos, tanto para vereador quanto para prefeito. Sim, entre os dos seus candidatos do PSOL, 2 passaram. Mas no Brasil a eleição é proporcional para vereador, por exemplo. Então, para eleger um vereador, você não vota só no Wilton, né? Você vota no partido que o Wilton foi candidato. E a mesma coisa do PSOL e todos os outros. Então, para eleger, você precisa de um coeficiente mínimo, que é muito alto. Praticamente nenhum vereador se elege pelos seus votos apenas. Era quase de 6 mil, né? Na última eleição foi algo próximo de 5.500, 5.300. E veja, os partidos se unem, né, para aumentar o número de candidatos e conseguir aumentar esse coeficiente eleitoral, porque eles têm a lógica só das eleições. Não criou nenhum tipo de restrição sobre nenhum assunto que a gente discutiu, por mais polêmico que eles possam parecer. Eu registro isso porque a gente está conversando no campo de política com muita gente e não é comum as pessoas dizerem: eu vou falar o que você quiser discutir, a gente vai discutir sobre qualquer assunto. Isso é muito bom, eu agradeço. E o pessoal não tem nada a esconder, né? E eu não esperaria diferente do pessoal. Célio, você foi candidato nas eleições municipais do ano passado.